Aviso, esse vídeo é apenas sobre a Webtoon e sobre os 110 capítulos que compõem a primeira temporada. Se você é um otaku safado, você provavelmente lê ou já leu Solo Leveling. Caso seja só uma pessoa relativamente normal, que lê quadrinhos asiáticos de procedência duvidosa, já deve ter ao menos ouvido falar, ou visto no topo dos rankings de mais lidos recentemente de alguns sites. Talvez tenha sido recomendado por amigos. Bom, não é por menos. Afinal, Solo Leveling se tornou um pequeno fenômeno entre os leitores de mangá e Webtoon. E está até com a nota quase 9 no My Anime List, ficando perto do topo do ranking e com vários reviews positivos dando notas de 9 a 10. E vários youtubers fazem vídeos elogiando a obra. Dito tudo isso, Solo Leveling claramente é bom, não é? Não. E eu vou explicar o porquê. Bom, vamos do começo. Já que você pode não ser um dos exemplos de pessoas que mencionei antes, e talvez nunca tenha ouvido falar dessa Webtoon, ou sequer saiba que são Webtoons, o que quer dizer também que o algoritmo do YouTube te zoou mostrando esse vídeo. Enfim, Solo Leveling é um Webtoon, baseada na novela já completa com o mesmo título, atualmente com 110 capítulos que compõem a sua primeira temporada. Webtoons, caso não saibam, são quadrinhos digitais originados da Coreia do Sul. Sua principal diferença entre os outros, como mangá e manhwa, não sei pronunciar isso direito, é a verticalidade, o que significa que é feito de maneira mais retangular e diagramado já para ser lido verticalmente, para facilitar a leitura em aparelhos digitais, com smartphones e tablets. Geralmente são coloridas, mas isso não é bem uma regra. Antes de começar a dizer o porquê de achar Solo Leveling ruim, vou citar seu melhor ponto, talvez o único ponto bom de verdade: a arte. Ela é muito bem feita e encaixa bem com a proposta da Webtoon. Suas cenas de ação são fluidas e o traço remete à intensidade necessária nos momentos corretos. Além disso, tudo corre muito bem porque as páginas são muito bem diagramadas, o que não só facilita a leitura, como induz o leitor a continuar lendo, mesmo sem que ele perceba. Agora, vamos para o que interessa de verdade, e o que vocês vieram ver daqui. Um otário falando mal de algo que vocês podem ou não gostar. Já digo logo, quem acha a história boa é corno, bate na mãe e financia a destruição de espécies ameaçadas de extinção. Não, mas sério agora. A história de Solo Leveling apresenta vários problemas, e eu vou explicar parte a parte, tentando sempre dar o mínimo de spoiler possível, mas já deixo o aviso. Parte 1. Enredo. Era uma vez um garoto que era o pior de todos, um completo merda, o maior lixo incompetente do mundo. Só como exagero, não? Mas é exatamente essa a ideia que os primeiros capítulos passam. Acho que não dá nem pra contar com as duas mãos a quantidade de vezes que os outros personagens falam o quanto o protagonista é o mais fraco. A maioria das vezes o menosprezando durante esse primeiro arco. Um claro artifício narrativo para gerar empatia, mas feito de maneira esdrúxula. O protagonista underdog é algo bem comum em histórias e, sendo bem sincero, eu adoro protagonistas underdogs. Então, mesmo com construção escrachada, eu fiquei interessado, mas entendo bem quando falam mal desse início. Não pretendo parar para falar sobre cada arco separadamente, então vou só dizer algo sobre o primeiro arco. Diria que é definitivamente o melhor arco de Solo Leveling. Pra mim, ok? Bom, deixando isso de lado, com o final do primeiro arco, a história demonstra claramente sua intenção de ser uma construção do zero ao herói, da evolução do protagonista de pior caçador do mundo até, quem sabe, o mais forte do mundo. Um clichê de Power Fantasy. Não que tenha nada de errado com clichês, e o primeiro que dizer que clichês são inerentemente ruins vai levar um chutão na canela. Bom, os próximos capítulos mostram a rápida evolução do protagonista, as implicações do sistema e o que ele é de verdade, e o papel do protagonista como agente dele. Na verdade, todos os capítulos seguintes seguem essa mesma ideia, e, até esse momento, a obra ainda assim se mantém interessante, e é a partir daí que começa a desandar. A partir do segundo arco, entra em um loop ridículo de um dos dois mesmos arcos de maneira diferente, o arco de treinamento e o arco de catarse. Às vezes, até rolam os dois ao mesmo tempo. O arco de treinamento é onde o protagonista tem dificuldade em algum dos desafios do sistema para tentar arranjar algo, normalmente a própria evolução ou um item que o interessa. E o arco de catarse é o arco construído puramente para encontrar um ou mais jeitos do protagonista mostrar o quanto ele se tornou forte e botar tudo e todos que estão envolvidos no arco aos pés dele, de tamanha sua superioridade. O problema principal é, na verdade, a progressão. O protagonista se torna cada vez mais superior e a cada arco a dificuldade para ele diminui até chegar à não existência. Não há emoção, não há suspense, não há dúvida e nem questionamento. Há apenas uma certeza: o protagonista vai botar geral pra mamar. Só resta descobrir o momento exato do arco que isso vai acontecer.
E isso é entediante. Parte 2. Ritmo narrativo. A história, desde o começo, apresenta o protagonista como alguém muito preocupado com sua mãe, que está em coma, e com sua irmã, que necessita de dinheiro para os seus estudos. Então, o protagonista, mesmo sendo o pior caçador do mundo, se esforçava imensamente no serviço, porque conseguia bastante dinheiro, o suficiente para ajudar a custear tanto o tratamento da sua mãe, quanto os futuros estudos da sua irmã. Além disso, é apresentado no primeiro arco outros personagens, em especial uma feminina, que parece ter uma relação mais que apenas amigável com ele, e outro que funciona como mentor experiente e também é amigável com o protagonista. Porém, após esse primeiro arco, o protagonista esquece da existência deles, e maior parte do que se passou no primeiro arco em relação a eles. Talvez possa dizer que até esses outros personagens tenham esquecido, isso é, até chegar o momento necessário deles serem lembrados para um arco relativamente mais à frente. Da mesma maneira, ocorre o esquecimento do protagonista com seus objetivos principais com frequência, novamente, até ser lembrado apenas para um dos arcos seguintes ou na tentativa falha de gerar empatia, já que é tirado do nada. Vários pequenos arcos envolvendo o personagem se mantêm intercaladamente de maneira que não afeta a trama de verdade além de aparência, e serve apenas para a narrativa prosseguir quando o autor julga necessário. Parte 3. Personagens. Boy oh boy, chegamos na melhor pior parte, os personagens. Começando com o protagonista, ele inicia como o maior de todos os underdogs, tanto para gerar empatia, quanto para fazer o leitor se identificar. E quanto mais progride em força, mais se torna sem emoções e vazio. Ele não tem uma bússola moral, ou tem, depende unicamente se o enredo pede no momento ou não. Apesar de que, após a primeira morte dele, no geral, o autor seguiu mais a vibe pescotapa, frio e calculadora. Um lance bom mencionar também é que o protagonista se torna apenas a casca do ser que ele era, muito provavelmente como uma tática do autor de tornar ele mais identificável, sem personalidade forte ou talvez para se tornar o que o leitor quer se identificar, como o personagem começa um perdedor e se torna cool e poderoso, o que influencia bastante nos momentos de catarse para o leitor, mas isso é uma linha de pensamento para outra hora. O protagonista evolui de alguém fraco e de bom coração para alguém forte, imponente e vazio. Além de tudo, esse desenvolvimento ocorre de maneira apressada, e retira totalmente o carisma do personagem, digo, a não ser que o carisma do personagem se baseie em mostrar ser pica e uma máquina de frases de efeito. Esse é o desenvolvimento do protagonista, e verdadeiramente o único desenvolvimento de personagem em todos os 110 capítulos. Todos os personagens que aparecem na obra são, até agora, literalmente ferramentas de roteiro, usadas para puxar os arcos e servir de pedestal para o protagonista mostrar quando ele é poderoso e diferente do resto. Eles têm personalidades rasas, apenas para dizer que são personagens e não plot devices ambulantes. Muitas vezes o autor dá a entender que vai expandir e explorar os personagens secundários. E até dá um início interessante que progride a ideia, mas parece ser descartado logo em seguida, e deixa apenas um gosto ruim de potencial perdido. Muitos dos personagens têm aparições curtas e repentinas, e tão rápido quanto surgem, somem da história. Poderia aqui encaixar uma crítica às personagens femininas, que em 90% dos casos se encaixam nesses papéis curtos, e na maioria das vezes se interessam romanticamente pelo protagonista, porque ele é cool, lindo e diferente. Mesmo tendo a personalidade de uma caixa de papelão que assistiu Naruto e é fã do Sasuke. Mas quanto a isso só tenho a dizer... Ai ai, Power Fantasy, viu? Alguns poucos personagens são recorrentes, e mesmo alguns tendo seus próprios plots para aprofundar, o que não aprofundam, eles também não avançam, ou nem têm seus próprios feitos de maneira significante até o final desses 110 capítulos. Resumidamente, nenhum dos personagens, incluindo o protagonista, tem carisma real, e seguir lendo uma história que não existe um único personagem para se apegar não faz muito sentido. Afinal, se você não se apega a nada, você não se importa de verdade com nada do que está acontecendo. Concluindo, Solo Leveling é uma obra bem abaixo da média em todos os sentidos tirando a arte, que é da mais alta qualidade. Posso adicionar ainda que o artista sabe fazer lutas divertidas de se ler, por mais previsíveis que sejam, o que torna a leitura ao menos levemente prazerosa, principalmente se você for fã de shonen de lutinha, como eu. Ou se você usar como tipo de leitura distraída, aquela que você não pensa muito sobre, mas aproveita o embalo. Talvez a segunda temporada dê uma melhorada nisso, tem alguns pontos de plot bem interessantes para aproveitar ainda que não foram usados. Mas até lançar, não vou afirmar nada. Mas, eu realmente estou torcendo pelo melhor, apesar de não botar muita fé. Minha nota pessoal é 6 de 10. Eu daria um 3 só pela história, mas eu gosto muito de lutinha e a arte é realmente muito boa, então vou dar um 6. Bom, aqui termina o vídeo. Se você gostou, dá like, se inscreve, talvez eu faça mais vídeos assim, talvez não, sinceramente deu muito mais trabalho do que eu esperava, então...
Se não gostou, dá dislike. Me xinga nos comentários aí se quiser. Sinceramente, tô bem ansioso pra ver. Se for criativo nos xingamentos, ó, ainda ganha a aprovação do pai. Se bem que eu acho que você não ia querer isso, senão você não estaria me xingando. Então vai ganhar desaprovação do pai. Ou, sei lá, o que você preferir. Eu não ligo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Talvez. Então, é isso. Adeus.